Síndrome dos ovários policísticos e ovários micropolicísticos são a mesma coisa? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês e explicar qual a diferença entre a síndrome dos ovários policísticos e os ovários micropolicísticos. Será que são a mesma coisa? O que é a síndrome de ovário policístico? O ovário tem a ver com esse problema, com essa doença. Os ovários são os causadores da síndrome de ovário policístico ou não? Trata-se de um problema hormonal ou relacionado ao ovário? E o tratamento, como deve ser feito? Eu devo tratar o ovário ou existe algum outro tipo de tratamento não necessariamente focado no ovário? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês de forma bem simples, didática, tranquila, tudo sobre ovários policísticos e ovários microcísticos a respeito do diagnóstico e do tratamento e da diferença dessas duas situações. Eu sou Frederico Corrêa, ginecologista, especialista em endometriose e reprodução humana. Seja bem-vinda ao meu canal. Então, muita gente me pergunta no consultório ou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o que é a síndrome de ovário policístico e o que isso tem a ver com o ovário e se a pessoa tem ovário com vários cistos, múltiplos cistos, ela tem a síndrome de ovário policístico ou não. Então, existe uma confusão muito grande em relação ao diagnóstico desse problema, que é a síndrome dos ovários micropolicísticos. Primeira coisa, a síndrome dos ovários micropolicísticos, ou SOP, é uma doença endócrina das mais comuns nas mulheres. Ou seja, quando a gente fala doença endócrina, estamos falando que é uma doença relacionada a hormônios. Então ela é a doença endócrina mais comum nas mulheres. A síndrome de ovário policístico, ou a SOP, está relacionada à disfunção hormonal do eixo de hormônios que inclui o hipotálamo, a hipófise e o ovário. Esse eixo hormonal está desequilibrado, está alterado nos casos de SOP. Então, o que é a SOP? A SOP é um quadro clínico, é uma síndrome. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a SOP é um quadro clínico composto por alterações menstruais, irregularidade menstrual, especialmente aqueles atrasos muito longos, mulheres que ficam sem menstruar 30, 60, 90 dias de atraso, ou mulheres que têm irregularidades menstruais das mais diversas, porque não têm ovulação. Um outro aspecto do quadro clínico é o excesso de hormônio masculino. Então, a mulher que tem síndrome de ovários policísticos, ela não ovula. E o fato de não ovular está relacionado a uma produção anormal de hormônios masculinos, de androgênios nos ovários. Esse excesso de hormônio masculino produzido no ovário vai para a circulação sanguínea, vai para a periferia e faz com que essa mulher possa desenvolver sinais e sintomas de hiperandrogenismo. O que é o hiperandrogenismo? É o excesso de hormônio masculino. Os principais sintomas relacionados ao hiperandrogenismo são a oleosidade da pele, então a mulher fica com a pele muito mais oleosa do que o normal. A presença de hirsutismo, que é o crescimento de pelos de características masculinas, ou seja, mais escuros, mais espessos, em locais mais comuns de crescimento de pelos no homem, isso começa a aparecer também na mulher. Por quê? Porque ela está sob o efeito de hormônios masculinos. Então, oleosidade da pele, crescimento de pelos de forma anormal, acne, o excesso de espinhas e acne está relacionado também ao excesso de hormônios masculinos. Quando há um aumento muito exagerado dos hormônios androgênios, a mulher pode desenvolver outros problemas, até mudança do timbre de voz, aumento do clitóris, enfim. Outros sintomas quando há um excesso muito grande de hormônio masculino. Isso é mais comum na hiperplasia de suprarrenal, que é uma doença em que há uma produção super exagerada de hormônio masculino. Então, alteração da menstruação, atrasos na menstruação, ou amenorreia, que é a ausência de menstruação por um período prolongado. Sinais clínicos de hiperandrogenismo, que é o excesso de hormônio masculino. Hiperandrogenismo nos exames de laboratório. Então, um dos critérios de diagnóstico da síndrome de ovário policístico é a presença do hiperandrogenismo. Seja ele clínico, com os sinais e sintomas, seja ele nos exames de laboratório. A dosagem, concentração no sangue de testosterona total, testosterona livre principalmente, e outros androgênios.
Quando há um excesso de androgênio e um desequilíbrio dos androgênios nos exames de sangue, isso também é um critério para o diagnóstico da síndrome de ovário policístico. E um outro aspecto é a característica do ovário. O ovário da mulher com síndrome de ovários micropolicísticos ou síndrome de ovários policísticos, ele tem vários folículos, pelo menos 10 a 12 folículos, na parte mais externa do ovário, formando como se fosse um colar de pérolas. Você vê vários folículos, um do lado do outro, formando uma espécie de um colar de folículos. Esse é o ovário característico da mulher com síndrome de ovários policísticos. O ovário também costuma ter um aumento do seu volume. Ele tem um aumento do seu estroma, que é um local do ovário, uma região do ovário, que tem células da teca que ficam aumentadas em função dessa irregularidade hormonal que acaba acometendo e afetando o funcionamento do ovário. A origem da síndrome de ovário policístico não se sabe exatamente aonde que começa, mas sabe-se que o problema não é o ovário em si. O problema é o eixo hipotálamo, hipófise ovariana. Existe uma irregularidade, uma desproporção nas gonadotrofinas, que são os hormônios produzidos na hipófise. Em geral, a mulher que tem síndrome de ovário policístico tem um aumento do LH em relação ao FSH, uma desproporção de 2:1 ou 3:1 de LH em relação ao FSH. E isso faz com que o estímulo do LH ao ovário seja muito grande e o ovário produz hormônio masculino estimulado pelo LH. Essa síndrome, a SOP, está muito relacionada também ao perfil fenotípico da mulher. O que é perfil fenotípico? As características físicas da pessoa. Então, a síndrome do ovário policístico classicamente está relacionado à obesidade, está relacionado ao hiperandrogenismo, a excesso de glicose, intolerância à glicose e resistência à insulina. Então, a síndrome de ovário policístico ela não é uma doença exclusiva do sistema hormonal e do ovário. Ela envolve tecido adiposo, ela envolve o fígado, ela envolve a insulina, a glicose. Nós sabemos, por exemplo, que a mulher que tem intolerância à glicose, ela tem, em geral, uma produção aumentada de insulina. E a insulina, ela se liga ao ovário, aumentando ainda mais a produção de hormônio masculino. E esse excesso de hormônio masculino no ovário faz com que a mulher não consiga ter a sua ovulação. Então, ela não ovula, mas ela continua produzindo hormônios masculinos, continua produzindo um pouco de estradiol, de estrogênio, que pode atuar ali no endométrio, fazendo o endométrio proliferar e podendo levar até um câncer de endométrio. Então, isso é a síndrome de ovários policísticos. Depois a gente pode explicar cada etapa dessa doença, cada parte dessa doença. Mas de uma forma geral é isso. O diagnóstico é baseado nesses critérios. Hiperandrogenismo clínico, sinais e sintomas de excesso de hormônio masculino. Hiperandrogenismo no laboratorial, nos exames de sangue. Irregularidade menstrual, atraso menstrual, amenorreia, ausência de menstruação. E a presença dos ovários micropolicísticos. Todas as pacientes vão ter todas essas características? Não. Existem, na verdade, vários fenótipos, várias características físicas e laboratoriais de mulheres com síndrome de ovário policístico. Existem na literatura descritos aí mais de 8, 10 fenótipos diferentes. Existem mulheres muito magras que têm síndrome de ovário policístico, existem as mulheres mais obesas que também têm a síndrome, o que é o mais comum. Então, essa é a característica principal da síndrome de ovário policístico. O que é muito diferente da presença dos ovários policísticos na ultrassonografia. A mulher que tem o ovário cheio de folículo, ou seja, cheio de cistos, e não tem nenhum dos outros sintomas, irregularidade menstrual, excesso de hormônio masculino no sangue ou os sinais clínicos de hiperandrogenismo, ela não tem a síndrome de ovário policístico. Ela tem apenas os ovários cheios de folículos. Então, isso é muito importante. É uma pergunta muito comum e muitas vezes a mulher vai fazer o seu exame de rotina, faz o ultrassom transvaginal e vem lá o laudo com ovários multicísticos, ou seja, são ovários que têm muitos folículos ou multifoliculares. Isso é normal. Uma mulher jovem tem sempre o ovário cheio de folículos. O que importa é se ela não tem as características, sinais e sintomas e os exames laboratoriais alterados, ela não tem a síndrome de ovário policístico, então ela não tem que se preocupar. Uma mulher que menstrua regularmente todos os meses, sem o uso de nenhum hormônio, está ovulando. A mulher só menstrua regularmente se ela estiver ovulando. Se não tiver ovulação, a mulher não tem menstruação regular. Então, se você tem ciclos menstruais regulares, não tem excesso de hormônio masculino
e tem o ovário cheio de folículo, não tem problema, tá tudo bem, tá tudo normal. Você não tem que se preocupar. Já as mulheres que têm síndrome de ovário policístico, que tem todas as características que eu já comentei, essas sim precisam de um diagnóstico correto e de um tratamento específico, que é motivo de um outro vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então depois eu vou gravar um vídeo falando sobre tratamento da síndrome de ovário policístico. Tá? Então a princípio eu queria esclarecer para vocês a diferença da síndrome de ovário policístico para a presença de ovários multifoliculares ou multicísticos. São coisas diferentes. Então era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Eu queria pedir para aquelas pessoas que gostaram do vídeo que dessem o seu like e, se possível, compartilhem o vídeo ao máximo. Quanto mais pessoas tiverem informações sobre saúde, melhor elas vão poder conduzir a sua vida. Inscreva-se no canal para que você possa acompanhar e divulgar cada vez mais e clica ali no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou publicar aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.